Estamos aqui para mais um Diversidades. Desta vez na Câmara de Vereadores, aqui de Arroio do Meio, ao lado do mais novo presidente do Legislativo a assumir o cargo de presidente na Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, Rodrigo Quino. Mas é interessante também que saibamos um pouco mais da vida de Rodrigo. Ele agora elegeu-se, na última eleição, com um bom número de votos, primeira vez que concorreu, e isso prova o valor e essa nova formação que a Câmara teve, onde mais pessoas novas chegaram para se incluir a esse grupo de legisladores. Então, aqui conosco, o Rodrigo vai nos falar, para começarmos o programa de hoje, vai nos falar um pouquinho da tua vida, Rodrigo. Quem é, onde tu moras, qual o bairro, quem são teus pais, o que tu fazes de profissão, até para que as pessoas conheçam um pouco mais de quem são os nossos representantes. Então, te apresente para os nossos seguidores. Boa tarde, Classi, a equipe da RDK, aos seguidores da RDK. Eu sou Rodrigo Emílio Quinot, nasci e cresci em Forqueta, um pouco mais no interior de Arroio do Meio. Hoje moro no bairro Medianeira, com a minha esposa, já há 4 anos que a gente mora ali. Trabalho com publicidade, tem uma empresa de marketing, então fica aqui no Pode centro. fazer a propaganda da empresa. 2.0 Marketing aqui no centro da cidade. E não me imaginava no cenário político até pouco tempo atrás, mas senti a vontade de fazer a minha parte, Eu sei que eu não consigo mudar o mundo, mas talvez fazer a minha parte para uma cidade melhor, então decidi me desafiar também e ser candidato. Confesso que uma expectativa que eu nunca procurei criar de ser eleito, mas me surpreendi também com a votação. E Fizeste agora, quantos votos? 609. 609. E agora trabalhando para representar bem essas pessoas que confiaram em mim e trabalhando sempre para todos os munícipes, não só para aqueles que votaram. Interessante. Agora conte pra gente, Rodrigo, tu mesmo disseste agora que tu não te imaginava dentro deste cenário político, Mas como veio esse convite, de onde partiu esse convite e por que tu aceitaste este desafio? Bom, eu sempre acompanhei política, gostei de política, mas nunca me imaginava participando. Eu tenho um posicionamento bem definido, que é a direita. Quando ocorreram as eleições de 2022, com um resultado negativo para a direita no Brasil, eu pensei de que forma que eu poderia talvez contribuir, fazer a minha parte. E ali criei um perfil no Instagram, que é o Direita 24 Horas, que era de notícias de política, então para mostrar as coisas boas da direita, as coisas ruins do que eu julgava-se da esquerda, e enfim, mostrando um pouco do cenário. Foi um perfil que em 10 meses chegou em 160 mil seguidores, o Bolsonaro repostou publicações minhas, enfim, e a partir daí eu tive o contato de muitos assessores de deputados, para parcerias na rede social, e partiu daí, até inclusive hoje o pré-candidato ao governo do estado, o Zuco, a assessoria dele foi quem me convidou a ser candidato pela primeira vez. Mas não conhecia, nem sabia que até então existia o PL em Arroio do Meio. Depois vim saber que existia aqui, conheci as pessoas do PL, conversei, e também teve o convite do partido aqui, e acompanhando a movimentação e entendendo que aquelas pessoas também buscavam contribuir para a cidade. Nunca nas nossas conversas se falava em cargos ou interesse de poder, mas sim fazer a nossa parte. Então, com o apoio da família também, decidi lançar esse desafio para mim mesmo. E quando tu chegaste lá, estou decidido, vou concorrer a vereador, como tu descreves, como tu analisas esta caminhada? O período de eleição, assim. Para mim era um pouco desafiador, porque como eu nunca participei, nem apoiando alguém, nem nada, era realmente tudo novo para mim, o processo eleitoral. E
eu sempre digo que eu não tinha a cara de pau de sair batendo porta a porta, né? Não conseguia. Então fui para aquilo que eu tinha mais intimidade, que era a rede social. Fiz minha campanha praticamente toda na rede social. Fiz visitas pontuais das pessoas que a gente já tinha uma conversa prévia ali, pelo WhatsApp ou Facebook. E aí marcava uma visita e aí sim eu ia conversar. Mas a grande maioria dos meus contatos foram via rede social. Tá. E agora, eleito, tu estás há praticamente um ano, né, como vereador, já tem essa experiência base, claro, tem muito tempo ainda pela frente, né, mas nesse primeiro ano, como tu avalia a função de ser vereador e ser representante da tua cidade? Bom, é difícil, por um lado, porque a gente é bastante cobrado. Muitas coisas a gente tem vontade de resolver, mas não depende da gente. E isso é o que mais me decepciona, na verdade. Tem coisas que parecem ser fáceis de resolver, mas que não dependem de nós e não acontecem. Muitas vezes depende de um órgão estadual que é difícil acessar, um órgão federal que é quase impossível de acessar. E ainda a gente vê que muitas coisas nesses órgãos acontecem como lhes convém politicamente, atendem aqueles parceiros políticos, e a gente que não tem essas parcerias se vê numa situação mais complicada. Então, fico feliz por tudo que consegui fazer nesse primeiro ano, mas triste porque tem coisas às vezes que parecem muito simples de resolver, que a gente vai atrás, que a gente se desgasta pedindo e não acontece. Não acontece exatamente porque foge da alçada municipal. Isso. Né? E muitas vezes as pessoas não têm esse entendimento. Né? Exato. Julgam que seja na vontade. Né? Também. Não é isso. Agora, tu falaste agora nessa colocação tua que há muitas cobranças. Quais os tipos de cobranças que são mais frequentes? Bom, acho que cobranças não dá para classificar como cobrança, mas os pedidos daquelas coisas que precisam de fato acontecer, às vezes são questões simples, de roçadas, de um quebra-mola, uma sinalização de trânsito, uma lâmpada queimada. Aqui no município a gente depende dos órgãos municipais, das secretarias, que dentro do possível nos atendem, mas, por exemplo, quando a gente vai para uma roçada na 130 já depende de um órgão estadual. Exato. Então, quando a gente fala que a gente talvez mais seja daí sim cobrados na questão das moradias, ou porque não acontecem, ou porque demora tanto, é uma questão federal, que a gente não tem resposta, que às vezes eles vêm, falam que vai acontecer, mas demora também porque existem burocracias que não dependem deles também, né? Mas aí sim a questão das moradias é algo que a gente é mais cobrado e a gente entende essa cobrança porque as pessoas precisam de um lugar para morar, para seguir as suas vidas, e isso fica muito difícil para a gente porque a gente não tem como resolver esse problema. A gente faz a pressão, faz a cobrança, mas depende de órgãos federais que até onde eu vejo já agora concluiu-se, superou-se as burocracias, e acredito que em breve também isso vai acontecer. Para quem observa as redes sociais, para quem te acompanha um pouco, né, percebe assim que tu estás tentando fazer uma vereança de uma forma um pouco diferente, assim, né? Tu mostra mais o que tu fazes, né? Tu lanças caixas de perguntas, né? Tu propõe lá, mostra os teus projetos, né? E tu percebe que as pessoas estão acompanhando mais ou não? Muito mais. Um dos motivos por eu querer também participar, de ter me candidatado, é uma insatisfação também com a política municipal, né? Porque eu achava que a gente estava um pouco parado no tempo, né? Então, quando me lancei candidato, também fiz essa proposição de um mandato mais próximo das pessoas. Eu acho que isso falta muito, as pessoas serem ouvidas e atendidas e entender o que acontece no cenário político. Porque, como a gente falou, às vezes as pessoas nos cobram sem entender que não depende de nós para acontecer.
mas cabe a nós fazer com que elas entendam. Então essas informações precisam chegar nas pessoas. Eu vejo que hoje as pessoas acompanham bastante o meu trabalho, mas sejamos sinceros, tem coisa muito mais interessante de se acompanhar na rede social do que política. Então é uma função, talvez nossa, dos políticos, levar a informação de alguma forma com que as pessoas queiram acompanhar. Porque é muito mais satisfatório passar horas no celular olhando um vídeo de entretenimento do que um vídeo político. Exatamente. Então, acho que essa é a nossa função, de encontrar um meio e fazer com que as informações cheguem às pessoas também. Ótimo. Então, o Rodrigo, agora com este 1 ano de experiência, já no seu 2º ano de mandato, chega à presidência da Casa, sendo o mais jovem presidente, né, do Legislativo, aqui, o Legislativo Arroimense. Isso, com certeza, né, te traz uma responsabilidade e um comprometimento maior, né? E por que tu aceitaste esse desafio de ser presidente já no teu 2º ano? Bom, acho que a Câmara de Arroio do Meio, ela é uma das mais enxutas do Rio Grande do Sul, ela tem um custo muito baixo se comparando às outras, mas tem algumas questões eu acho que ela precisa evoluir, principalmente a questão de comunicação e informação, por exemplo. E eu sendo presidente, eu consigo trabalhar essas questões de uma forma melhor. A gente consegue, por exemplo, contratar uma transmissão, como o César já deixou contratado, própria da Câmara. A gente consegue alterar questões da assessoria de imprensa, com a criação de redes sociais, enfim. Sendo presidente, me dá a condição de trabalhar e de realmente fazer com que essas coisas aconteçam. Ótimo. Voltamos então para o 2º bloco aqui com o vereador e lembrando sempre que se estamos aqui é em função do patrocínio da Seleto Mercado de Arroio do Meio, na rua Dr. João Carlos Machado, bem no centro da cidade, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua casa. Até mais!